Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Há quanto tempo que eu não apareço aqui, não é mesmo? Eu estou extremamente feliz de estar gravando esse vídeo, de estar aqui novamente com vocês, partilhando a palavra de Deus. E eu quero pedir desculpa para vocês, faz muito tempo que eu não venho aqui, mas eu quero me justificar que a missão não parou. A missão continuou, eu precisei estar em outros lugares com a missão, mas agora é a vontade de Deus eu estar aqui novamente. Então, depois de alguns ocorridos que aconteceu durante a semana, eu decidi que eu precisava voltar com o canal, precisava trazer a palavra de Deus aqui para vocês, né? Então, no vídeo de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre maturidade espiritual. Então, se você já está com a sua Bíblia, eu peço que você pegue. Nós vamos ler hoje o capítulo de João 21 e nós vamos dar início no versículo 15. Então, leia junto comigo e depois a gente vai meditar sobre isso. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Jesus perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Disse a Jesus: Senhor, tu me conheces, tu e sabes que eu te amo. Jesus disse: Cuide das minhas ovelhas. Eu garanto a você, quando você era mais moço, você colocava o cinto e ia para onde queria. Quando você ficar mais velho, entenderá as suas mãos e outro colocará o cinto em você e o levará para onde você não quer. Jesus falou isso aludindo ao tipo de morte com Pedro iria glorificar a Deus. E Jesus acrescentou: Siga-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, é muito bonita essa passagem, porque Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro, a Simão, né? Aqui ele pergunta, é interessante porque ele pergunta ao homem velho, ele pergunta à juventude de Pedro: Simão, tu me amas? Ele não pergunta para Pedro. Não sei se vocês conhecem, mas Simão, atualmente Pedro, ele vivia uma vida de pecados, então o seu nome era Simão. Quando ele conheceu Jesus, ele foi batizado como Pedro. Então nós conhecemos Simão como Pedro, né? E aqui Jesus pergunta a Simão. E eu acho muito interessante porque Jesus fala aqui para ele sobre quando ele era moço, ele colocava o cinto e ele ia para onde ele queria. Mas depois ele ia entender as suas mãos e alguém ia colocar o cinto e ele iria para onde ele não entendia. Jesus ele faz uma alusão aqui a uma pessoa velha, uma pessoa idosa, a uma pessoa nova, né? Quando nós falamos de velho, eu estou querendo dizer para vocês que a pessoa mais velha, ela tem uma certa experiência, ela é uma pessoa vivida, ela é uma pessoa que não se afoba com tantas coisas como nós jovens, que a gente se depara com uma situação e a gente fica desesperado, e sempre tem aquele senhorzinho, sempre tem aquela pessoa mais velha que fala assim: calma, meu filho, vai tranquilo, tudo vai ficar bem. Então é essa alusão que Jesus quer trazer para nós, que quando Pedro era jovem, ele tinha esse desespero, ele achava que sabia todas as coisas do mundo, que ele entendia os mistérios, mas na verdade não, né? Eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre maturidade espiritual. Irmãos, aqui Jesus está perguntando para Simão, está perguntando para Pedro, se ele já é maduro o suficiente para entender as coisas, os mistérios do reino de Deus. E um pouco antes,
São Paulo fala em Coríntios que nós ainda não podemos comer alimento sólido, nós ainda estamos no leite. O que isso quer dizer para nós? O que São Paulo quer dizer para nós? Nós não temos a capacidade, a mentalidade espiritual, nós estamos presos ainda à nossa carne para poder entender os mistérios do reino de Deus, para poder seguir Jesus firmemente e não se perder no caminho. E é isso que eu quero falar para vocês, né? Quantas e quantas vezes nós não deixamos a boa nova passar na nossa vida? Quantas e quantas vezes nós não deixamos a graça de Deus passar na nossa vida por essa imaturidade espiritual? Um exemplo que eu poderia dar aqui, quantas e quantas vezes a gente não se prende, faz tanto tempo que eu prego, que eu estou dentro de uma comunidade, estou dentro de uma igreja, e nunca me chamam para pregar, nunca me chamam para cantar. Faz quanto tempo que eu sou padre, e nunca me chamaram para nada, nunca me chamaram para exercer um posto maior. Meu Deus do céu, eu estou com um dedinho machucado, Jesus não me ouve, Jesus não quer me acolher. Isso são exemplos de imaturidade espiritual. Porque quando nós assumimos um caminho com Cristo e nós nos aprofundamos, nós subimos um nível. Porque a maturidade espiritual, ela não está ligada às coisas carnais, ela está ligada às coisas espirituais. Quando nós buscamos pessoalmente, porque a maturidade espiritual, a primeira coisa que nós precisamos entender, ela é um passo extremamente pessoal. A minha maturidade espiritual, ela nunca vai depender de alguém ou de alguma pessoa. A maturidade espiritual, ela depende sempre de mim. Porque eu desejo, eu quero, eu preciso buscar a Cristo, eu preciso estar com Cristo. E quanto mais eu busco, quanto mais intimidade eu tenho com Cristo, mais eu me pareço com Ele. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, o que eu preciso me parecer como Deus? Eu não vou ser Deus, é claro, mas eu preciso buscar parecer com Ele. E eu só consigo isso através da intimidade, através da oração, através da Eucaristia, através da Palavra de Deus, através do perdão. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, Jesus veio para que nós mudássemos a nossa mentalidade, nós saíssemos um pouco da nossa vida carnal e entendêssemos um pouco da sua vida espiritual. E eu preciso entender que esse passo, como eu falei para vocês, é um passo extremamente pessoal. Então eu preciso decidir, escolher viver uma vida madura. Escolhas diferentes, resultados diferentes. Então eu preciso escolher, eu preciso me decidir para que eu possa viver uma maturidade espiritual com Deus. E eu só consigo viver essa maturidade quando eu estou íntimo da palavra de Deus. Quando eu tenho um olhar espiritual para as coisas e eu não simplesmente fico parado nas coisas mundanas. Quando as pessoas não me convidam para alguma coisa, quando eu estou desempregado e eu jogo tudo para o ar, quando não está dando certo na nossa vida. Ontem eu partilhava com a minha orientadora e ela me mostrou uma frase muito legal, que a maturidade espiritual é a partir do momento que eu começo a seguir a Cristo, que eu começo a trilhar o seu caminho, quando eu deixo de sentir, quando eu deixo de experimentar, quando eu deixo de arrepiar, enfim. Então, isso é um passo de maturidade muito grande e esse é o passo que Jesus quer que nós damos. Bonito pensar numa maturidade espiritual, assim como Carlo Acutis, um santo da nossa geração. Que maturidade que aquele jovem tinha. Assim também como Pedro, que Jesus fala aqui para nós, que na sua crucificação, Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor, como Cristo. Isso é um exemplo muito extraordinário da maturidade espiritual. Irmãos, nós não estamos aqui apenas para ser holofortes de Cristo. Nós não estamos aqui simplesmente para ser famosos, idolatrados. Nós estamos aqui na terra para ser fiéis a Cristo. E é esse o convite que eu faço
para você nesse dia, você que está assistindo esse vídeo. Que você possa ser fiel a Cristo, independente da dificuldade que você vem seguindo, independente da tempestade que você está passando, mas tendo a certeza que Jesus está no mesmo barco que nós. Quando nós dermos esse passo, que Jesus está conosco, independente do que aconteceu, do que está acontecendo e vai acontecer, é um grande passo na minha maturidade espiritual. E o melhor de tudo, na verdade não o melhor, o principal de tudo, eu preciso entender que isso depende somente de mim. Eu não posso depender de um amigo, da esposa, do marido, do meu namorado. Eu não posso depender dos meus coordenadores, do meu padre, da minha paróquia, para que eu dê esse passo. Isso precisa ser um desejo do meu coração. Então eu preciso estar certo de que eu quero seguir a Cristo, independente do que aconteça. Irmãos, o vídeo de hoje é isso. Eu agradeço você que ficou até aqui. Eu gostaria que você deixasse seu comentário, se você gostou, o que você gostaria de acrescentar também nesse tema sobre maturidade espiritual e também temas que vocês gostariam de ver aqui. Eu prometo para vocês que pelo menos uma vez na semana eu vou estar trazendo algum tema e eu conto com a oração de vocês. E eu também vou estar rezando por cada um de vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe, que você tenha uma excelente semana, que você tenha um excelente dia e estamos juntos. Até mais.